Podem tomar os seus assentos, por gentileza. Será exibido neste momento o vídeo institucional do Banco do Brasil. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, Abrapa, Alexandre Schenkel. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente do Senado Rodrigo Pacheco, nosso chefe da Casa Civil Rui Costa, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, meu amigo e ministro da Agricultura, Carlos Favaro. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. E presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. Gostaria de cumprimentar as demais autoridades aqui presentes. Estamos em nome inclusive da Frente Parlamentar, Arnaldo Jardim, tem representando a Frente Parlamentar da Agricultura e os demais autoridades e membros do nosso Legislativo. Membros da imprensa também gostaria de cumprimentar, representantes do setor agropecuário. E eu gostaria de dizer aqui, presidente, que aqui nós temos cadeias representando a agropecuária do Brasil, desde a laranja, o leite, o fumo, o alho, a soja, nós do algodão, da pecuária. Eu gostaria de dar agradecer a presença de todos. Quem que está aqui representando o setor produtivo, eu gostaria que levantasse a mão para poder mostrar quanto nós estamos prestigiando. Isso é muito importante para nós. O Plano Safra está sendo realizado agora junto com o governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o nosso ministro Carlos Favaro. É com grande honra e satisfação que estou aqui hoje, representando a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, e falando em nome do agronegócio brasileiro, no lançamento do Plano Safra 2023. Eu gostaria de mostrar um pouco o que é a realidade do que é ser produtor brasileiro, produtor agropecuário no Brasil. Que eu me lembre do nosso setor rural, do meu avô, que foi criador de porcos, lá atrás, na década de 50, 60, e de lá para cá, conseguiu colocar meu pai numa faculdade, e ele foi agrônomo. E, para mim, ele era um diretor técnico da cooperativa lá no Rio Grande do Sul. E que eu me lembro era a pessoa que mais tinha amigos, porque eu via isso nas pessoas, vinha aproximar, tinha o conhecimento, um bom relacionamento.
E com 5 anos de idade, quando eu tinha 5 anos de idade, ele saiu para fazer uma palestra sobre sementes. E ele não voltou mais. Ele teve um acidente e veio a falecer. Eu tinha 5 anos de idade e o meu irmão 1 ano de idade. E nós nisso fomos dando sequência. Não foi fácil, mas fomos dando sequência com a nossa família, meus avós, meus tios. E fomos Cheguei a morar na Bahia, por isso eu me criei na Bahia, Rui Costa. Isso é, quando me pede, quando você é gaúcho, eu falei, não, eu sou baiano, não está me vendo aqui, eu sou baiano. Porque eu me criei lá, isso foi muito importante. Minha mãe não tinha experiência, ela perdeu tudo lá no Oeste Baiano. E nós voltamos para o Mato Grosso, onde tinha meus tios, e de lá para cá eu fiz faculdade e começamos a trabalhar. Eu comecei a plantar algodão com 100 hectares de algodão. Era uma área pequena e a gente conseguiu desenvolver. Trabalhamos, passamos pelas crises de 2005 e nós tivemos uma grande ajuda do governo naquela época, que foi a novação de dívidas. Que foi o senhor e o governo do senhor que ajudou bastante a gente poder manter as nossas áreas, nossas terras. Com isso a gente teve condição de continuar trabalhando. 2010, 2011 veio uma taxa de juros mais barata, conseguimos fazer investimentos. E hoje, o ano passado, eu consegui inaugurar uma algodoeira, onde a gente emprega em torno de 50 funcionários. E o maior lucro disso tudo não é o dinheiro, é a gente estar lá dentro e poder ver como as pessoas estão felizes de estar trabalhando e estarem levando a família na nossa confraternização no final da safra, ver o orgulho de estar trabalhando num projeto novo e trabalhando em prol de uma cadeia que é, ao exemplo nosso, o algodão. Então, eu gostaria de dizer que o empenho que o presidente Lula, no passado, para fortalecer o agro brasileiro, nos momentos de crise, se mostrou eficiente, com o programa de renegociação de dívidas, juros menores e apoio efetivo à cadeia produtiva, através da política de garantia de preços, que foi tão importante para aquela época, de garantia de preços mínimos. Isso possibilitou que o Brasil se tornasse uma das maiores potências agrícolas mundiais. O crédito é hoje um dos principais insumos para viabilizar nossa atividade, permitindo trazermos inovações tecnológicas, sustentabilidade e qualidade para a produção brasileira. Precisamos fortalecer os instrumentos de financiamento para continuar a cumprir nossa missão de alimentar e vestir o mundo com os frutos da agricultura. O BNDES tem nos ajudado muito com ferramentas modernas, linhas de créditos mais atualizadas e sintonizadas com o mercado financeiro atual. O financiamento em dólar foi um passo importante para a aquisição de máquinas e equipamentos. Aqui está o amigo Marquesan também, que representa as máquinas aqui do Brasil, as indústrias de máquinas aqui do Brasil, que a gente está movimentando uma economia dentro do Brasil, mas também essenciais para o avanço da produção agrícola, essas linhas de financiamentos. Esperamos que essa medida se estenda para financiamento de produtos similares na indústria nacional, que nós ainda somos dependentes de alguma tecnologia externa. Como diversas outras cadeias produtivas aqui representadas, tivemos que encontrar caminho das altas produtividades para prosperar em condições nem sempre favoráveis. Sem essa competência, não poderíamos nos manter em atividade. E eu quero citar aqui a Embrapa, o que ela conquistou e trouxe de tecnologia para nós. O desenvolvimento dessa nossa agricultura foi de diversas pessoas que trabalharam nesse desenvolvimento de tecnologia. Cito como exemplo a cadeia do algodão, que ao migrar para o centro-oeste e recomeçar em novas bases, possibilitou o Brasil sair da posição de segundo maior importador na década de 90 para hoje ser o segundo maior exportador de pluma nos dias de hoje. Os investimentos públicos e privados em pesquisas, capacitando pessoas,
possibilitaram que desenvolvêssemos tecnologias próprias para o cultivo no Cerrado, gerando divisas para o país, empregos e renda no campo. Um exemplo disso é que nas cidades no interior do Brasil, com agricultura forte e pujante, não existe desempregos e todos se beneficiam. Isso é importante citar que na cadeia dos frigoríficos da proteína animal, hoje, dos frangos, dos suínos, que hoje são suínos, hoje é proteína, antes era carne de porco, mas hoje é suínos. Nós levamos para o mundo inteiro. Hoje nós conseguimos implementar daqui para frente mais 500 mil vagas de emprego. Nós podemos trazer 500 mil vagas de empregos, mas hoje nós estamos com déficit de 20 mil vagas de emprego no setor do frigoríficos. Isso significa que aonde tem o agro, a agricultura, seja no interior do Brasil ou em grandes centros, nós estamos conseguindo ajudar, nós estamos conseguindo levar o desemprego para longe. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que estão capacitadas e trabalhando em prol e tendo esse emprego garantido aqui no Brasil. No Brasil da agropecuária não existe o desemprego. Presidente, com a sua influência e liderança, a do senhor presidente Lula e do ministro Carlos Favaro, tem se empenhado diretamente na abertura de novos mercados mundiais para a produção brasileira. Sabemos que dessa forma teremos estímulo para produzir mais. A recente abertura do mercado do algodão para o Egito e o restabelecimento dos acordos com a China, nosso maior parceiro comercial, são a prova desse trabalho. E eu pude ver pessoalmente em visita lá na China com a comitiva do ministro Carlos Favaro. Temos grandes expectativas em relação aos avanços propostos pelo governo, que inclui o destravamento dos investimentos em infraestrutura e de desburocratização. Nós temos um grande exemplo, que é a certificação oficial do algodão brasileiro. Hoje, o nosso principal concorrente, hoje nós somos o segundo maior exportador, o primeiro são os Estados Unidos. Eles têm uma certificação oficial do algodão americano, que é o USDA, que faz a garantia da análise da qualidade daquele algodão americano. E hoje, junto com o ministro Favaro, nós conseguimos levar lá na China e mostrar que nós inauguramos a certificação oficial do algodão brasileiro. Isso é desburocratizar e a gente ter, sim, o governo dando a chancela que a qualidade daquele algodão analisado nas nossas usinas e beneficiado nas nossas usinas tem a garantia que o governo brasileiro dá de que aquela qualidade é aquela impressa nas análises de HVI. Essas medidas contribuirão sobremaneira para o fortalecimento do setor agropecuário e, consequentemente, da economia brasileira. Precisamos nos unir para fortalecer a imagem do Brasil, fazendo-nos sinônimo de sustentabilidade em qualquer parte do mundo, porque podemos nos orgulhar de fato sermos sustentáveis. Sendo muito produtivos, consequentemente nos tornamos sustentáveis, nos 3 pilares que esse conceito pressupõe: social, ambiental e econômico. Precisamos que o mundo entenda que ainda podemos avançar muito na produção agrícola, convertendo áreas degradadas e respeitando o nosso Código Florestal. Nossa expectativa é que os governos federal e estaduais implementem integralmente o CAR e combatam duramente o desmatamento ilegal. Isso ajudará o setor a melhorar ainda mais a sua imagem. O plantio direto, a integração, a agricultura pecuária, a floresta, a agricultura com baixa emissão de carbono e a regenerativa precisam ser moedas para o agricultor brasileiro e a nação. Nós temos um grande exemplo que nós estamos lutando, a Ferrogrão, que é um exemplo de sustentabilidade. A Ferrogrão pode trazer 1 milhão, pode retirar 1 milhão de toneladas de CO2 ao ano do nosso ambiente. Isso ajuda na sustentabilidade nossa.
Como representante do setor algodoeiro, não posso deixar de mencionar os esforços que estamos fazendo com o nosso programa de certificação socioambiental, o ABR, Algodão Brasileiro Responsável. É um protocolo totalmente alinhado com as rigorosas legislações ambiental e trabalhista no Brasil. Hoje, a exemplo disso, um produtor que é ABR certificado pelo Algodão Brasileiro Responsável, ele tem 0,5% de desconto na taxa de juros do financiamento dentro do Banco do Brasil. Isso é o reconhecimento da nossa sustentabilidade. Isso mostra que o mercado e o consumidor final respeita aquele produtor que é sustentável. Há 10 anos operamos em parceria com a ONG suíça Better Cotton, que é referência global em licenciamento de algodão produzido em parâmetros responsáveis, e somos líderes mundiais na produção do algodão responsáveis. 86% do algodão produzido aqui no Brasil, ele recebe a certificação do Better Cotton e do ABR. E 44% do algodão certificado no mundo, algodão sustentável, vendido como sustentável no mundo, vem do Brasil. Hoje, praticamente, metade do algodão que é vendido, comercializado no mundo e é transformado em produtos têxteis, é vendido na Europa, é vendido nos Estados Unidos, é vendido no mundo afora. Até para nós brasileiros, é feito em cada 10 peças de roupa desse algodão ABR, 4 vêm do Brasil. Isso é sinônimo de responsabilidade com o meio ambiente e de produção com responsabilidade. O nosso maior desafio na sustentabilidade é a necessidade de se utilizar produtos mais modernos e a implementação de produtos biológicos. Isso já está sendo feito, mas precisamos que seja aprovada a nova lei de pesticidas, que nos permitirá ter acesso a produtos já em uso em países mais exigentes, e assim estaremos em total conformidade com as exigências da área de saúde e do meio ambiente. Hoje, aonde a gente tem uma evolução no uso de máquinas, de tecnologia, de variedades, de pesquisa, de pessoas empenhadas, o que a gente gasta tanto com energia, com pessoas para trabalhar, para produzir nosso algodão, nosso café, nosso soja, hoje nós estamos atrasados no Código dos Defensivos. Por quê? A exemplo de outros países, nós precisamos ter mais celeridade. Não celeridade nas aprovações dos defensivos, mas sim na análise dos defensivos. E essa legislação, esse PL, ele conta que tem que ser analisado ao mesmo tempo, tanto na agricultura, como na saúde, como no meio ambiente. Isso vai fazer com que a gente tenha mais celeridade. Não que se faça a aprovação de uma molécula que é ruim para nós, mas nós temos que trazer moléculas mais modernas para a gente ser mais eficiente e principalmente proteger as pessoas com segurança, para ter produtos mais seguros e mais sustentáveis. Empreendemos também um caso de sucesso pioneiro no mundo, com o SOU-ABR. É uma iniciativa pioneira, não tem em outro lugar no mundo. A rastreabilidade física do algodão certificado, desde a semente até a peça de roupa adquirida pelo consumidor final. As autoridades aqui presentes e os jornalistas estarão recebendo peças de roupa rastreada com o QR Code, que você recebe nessa etiqueta. Mas isso já é velho. Isso aqui, quando você vai usar a primeira vez, você tira essa etiqueta e você joga no lixo. A rastreabilidade dessa roupa foi embora. Mas aqui dentro, agora, está impresso, tem uma tatuagem do QR Code, aonde mostra que essa camiseta, com o Cotton Brasil, que é o programa que a gente faz a promoção do algodão brasileiro no mercado asiático, ou lá fora, no mundo inteiro, ela foi produzida com o algodão de 9 fazendas aqui no Brasil. Isso é um orgulho para o produtor estar participando do sistema, e vocês vão poder passar um celular e com a câmera você já vai linkar no sistema onde vai mostrar as fazendas, o mapa da localização daquela fazenda, vai mostrar que o produtor preserva, tem a área de preservação permanente,
ele respeita o meio ambiente, tem todas as certificações da ABNT, que ele respeita a legislação trabalhista, e para ele ter direito de participar dessa foto, de estar junto aqui nessa peça rastreável, ele tem que ter passado pela certificação. Então, é 100% que ele é um produtor certificado. Essa peça de algodão é feita respeitando todos os critérios da nossa legislação trabalhista e ambiental aqui do Brasil. Estão querendo tirar foto lá, deixa eu mostrar, fazer uma menção do algodão brasileiro. Obrigado, gente. Então, isso é um grande orgulho para nós poder mostrar, e é o que o produtor busca hoje, consumir, seja lá na Europa, nos Estados Unidos, consumir um produto, saber a origem, seja do café, do chocolate, da roupa, do carro, do couro que ele está utilizando, se a origem ainda mais se é sustentável que nem essas peças. Bom, o setor aguarda com ansiedade uma reforma tributária que elimine as distorções e forneça ainda mais a competitividade do agro brasileiro, possibilitando o aumento das exportações, gerando mais emprego, desenvolvimento social e econômico para o Brasil. Sabe o que significa isso? Nós precisamos de uma reforma tributária que seja justa, e mantenha o setor produtivo do Brasil competitivo. Com o Plano Safra bem dimensionado, estamos no caminho certo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, exibiremos agora o vídeo institucional do Banco do Brasil. O agro é da gente que levanta cedo no campo e na cidade. Da gente que planta arroz, que colhe feijão, que come arroz com feijão. É de quem faz a previsão e de quem supera as previsões. De quem investe no futuro e de quem investe pro futuro. É de quem faz do agro seu mundo. E também de quem faz do agro ganhar o mundo. É da gente do campo, da cidade. O agro é de todos. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Para o uso da palavra, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Bom dia a todos e todas. Queria saudar inicialmente o presidente Lula, agradecer o convite para participar dessa cerimônia, saudar nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, saudar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, André de Paula, da Pesca e Aquicultura, Taciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste, o Alexandre Schenkel, presidente da Associação Brasileira de Produtos do Algodão, saudar o Arnaldo Jardim, aqui representando a Frente Parlamentar da Agropecuária, saudar os líderes do governo, Randolph, Jacques Wagner e José Guimarães, saudar os demais ministros, todos vocês que estão aqui presentes, especialmente os produtores do campo. Presidente, é uma imensa satisfação estar aqui nesse espaço, que foi invadido e depredado dia 8 de janeiro,
saudando a vitória da democracia, do Estado Democrático de Direito, a reação que as instituições democráticas tiveram, e num ato dando financiamento recorde para a agricultura brasileira, como foi dito na campanha e está sendo entregue nesse momento. É muito bom ver o Brasil retomando políticas sociais inovadoras, com Bolsa Família, salário mínimo, mais médicos, e principalmente, Fernando Haddad, seu trabalho, ministra Tebet, coordenado pelo presidente Lula, de reconstruir um ambiente macroeconômico que permitiu a inflação cair, a taxa de câmbio voltar e todas as condições para esse país ter um juro mais baixo, porque nós não podemos continuar tendo os juros mais altos da economia mundial e que cresce, porque quanto mais cai a inflação, mais os juros real aumentam. As condições macroeconômicas do Brasil apontam para um cenário de retomada do crescimento, retomada da confiança, retomada da produção do emprego, do salário. E nesse processo, o agro brasileiro tem um papel fundamental. 47% das exportações, 160 bilhões de dólares que esse setor exporta, e é um setor que tem uma responsabilidade decisiva de pelo menos 1/4 da produção, do crescimento da economia hoje vem do campo, direto e indiretamente vem do campo brasileiro. Então, quero parabenizar os produtores agrícolas e dizer que o BNDES tem feito um esforço muito grande para contribuir nesse processo. Nós chegamos e liberamos 2 bilhões e 900 milhões de reais que não estavam previstos na entre-safra logo em fevereiro deste ano. Em seguida, presidente, e quero aqui saudar o ministro Carlos Fávaro, nós somos parceiros desde antes da campanha, foi uma voz muito firme na confiança desse caminho e na construção desses instrumentos, junto também com o Alexandre Abreu, nosso ministro TID, que nós estamos trabalhando juntos, o nosso diretor de crédito do BNDES, do tesoureiro do BNDES, e veio do Banco do Brasil, nós estamos trabalhando juntos para construir instrumentos mais modernos. Depois desses 2 bilhões e 900, nós abrimos uma linha de 2 bilhões mais 2 bilhões de um crédito inovador que não pressionou no Tesouro, a nossa contribuição ao arcabouço fiscal e ao superávit primário, esforço do ministro Haddad, porque o presidente Lula está trazendo de volta o crédito internacional. O BNDES hoje tem uma série de agências internacionais de desenvolvimento que querem financiar o Brasil e o BNDES está acolhendo esse recurso. Amanhã mesmo nós vamos anunciar mais de 750 milhões de dólares de empréstimo. O problema é que esse empréstimo ficava empossado por falta de instrumento de criatividade e de inovação. O que é que a gente faz hoje? Nós estamos emprestando a um período de 12 meses, 2 anos de carência, de 12 anos, 2 anos de carência e um juros fixo no máximo de 7,5%, incluindo todas as despesas. Isso deu muita segurança para o setor da agricultura, que é exportador, que tem um recebível em dólar, porque ele está protegido, ele está redeado, como a gente fala no sistema financeiro. Redeado à medida que o dólar, por exemplo, o real se fortalece, ele perde na exportação, mas ele ganha na dívida. Se o dólar desvaloriza, ele ganha na exportação e perde na dívida. De qualquer forma, ele está protegido, o impacto é nulo e ele tem uma taxa de juros totalmente previsível, de 12 anos, fixa, com 2 anos de carência. Então, essa linha saiu muito bem. Nós estamos buscando agora também ofertar juros flexíveis nessa linha. Nós vamos construir, junto com o Fávaro, uma inovação também nesse mecanismo e abrir, além dos investimentos, ver que tipo de outro investimento na agricultura ou mesmo no custeio a gente pode financiar dessa forma. A agricultura brasileira é competitiva, é das mais competitivas do mundo, consegue exportar e pode se financiar desta forma. Além desses 4 bilhões, nós pusemos mais 3 bilhões e 600 que o presidente Lula anunciou com o ministro Fávaro lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, nós colocamos na entre-safra, e aqui eu falo para a bancada ruralista, 11 bilhões de reais que nunca o BNDES aportou para a agricultura brasileira. 11 bilhões de reais. E não foi... Mas não é só na entre-safra, não. Nesse plano safra, no ano passado, o BNDES participou, colocou 5 bi. Nós estamos colocando 12 bilhões de recurso próprio no plano safra desse ano, que daqui a pouco vai ser anunciado, com uma taxa de juros extremamente competitiva. Então, nós temos construído uma parceria com a agricultura
E quero falar de alguns outros setores, aproveitar aqui de forma muito breve. Presidente, com esse ambiente macroeconômico, as demandas de crédito BNDES cresceram 195%. O nosso desembolso cresceu 14%. Muita gente esperando a taxa de juros cair. Mas cresceu 14% no momento que tem uma retração de crédito, que a emissão de títulos caiu 42%. Nós anunciamos ontem, por exemplo, a maior debênture de infraestrutura da história do Brasil. 3 bilhões e 600 milhões de reais para o saneamento. E foi isso que permitiu o setor privado emitir uma debênture nesse momento e retomar esse mercado fundamental, que é o mercado de capitais, é a parceria do banco público. Um banco público não pensa no curto prazo. O objetivo dele não é só o lucro. Ele está pensando no Brasil, no desenvolvimento, ele tem uma perspectiva muito mais ampla de atuação. Por isso ele é um parceiro imprescindível do mercado de capitais e do sistema financeiro privado. O banco público ajuda a trazer investimento privado para o setor público e a levar financiamento público para o setor privado. Então é por isso que o BNDES tem que ser forte, tem que crescer e tem que se expandir. Aproveito aqui para, em cima dessa experiência, lembrar que o BNDES, presidente, ele emitia letras de crédito agrícola. Hoje ele está proibido de emitir. Se nós tivermos esse instrumento, nós vamos colocar muito mais recursos do mercado para o agricultor poder investir em irrigação, armazenamento, em infraestrutura, que é um instrumento fundamental de modernização. No momento que o setor privado está com dificuldade de emitir, depois das americanas, da Oi, da Light, etc., o BNDES pode ajudar a reconstruir esse mercado, nos deem a condição de emitir LCA e nós vamos colocar mais crédito na agricultura. E o setor privado pode emitir, e principalmente se nós tivermos letra de crédito para o desenvolvimento, mais ainda. Eu quero terminar, presidente, dizendo que o BNDES, por tudo que fez, espera uma participação significativa, sem competir com o nosso Banco do Brasil, parceiro e irmão de 200 anos. Ele já é bem mais idoso, nós somos mais jovens, por isso nós queremos ser mais dinâmicos para poder acompanhar, nós queremos uma participação muito grande. Então, eu termino dizendo só o seguinte: o Brasil é o 5º maior emitor de gases de efeito estufa no planeta. É o 5º. Metade é desmatamento e queimada. E 24% vem do campo. Por isso que esse discurso hoje, Alexandre, é muito importante. A agricultura brasileira é, em muitos produtos, o maior exportador e produtor do mundo. Um aumento de produtividade extraordinário. Nós podemos produzir cada vez mais sem desmatar, sem destruir, preservar e mostrar ao mundo que, além de uma agricultura eficiente e moderna que alimenta o planeta, contribui para combater o efeito estufa. A previsão do Organismo Internacional de Meteorologia é que nos próximos 5 anos nós vamos ter os anos mais quentes da história da Terra. E que com 98% de probabilidade. E que um desses anos, com 66% de probabilidade, já poderá ser acima de 1,5 grau centígrados, o que significa que nós estamos perdendo a batalha do aquecimento global. Esse ano nós tivemos 1.000 cidades com seca e 760 cidades com inundações e problemas de muita chuva. E está chegando o El Niño, que vai agravar a seca e o problema do abastecimento de água. Por isso, esse discurso que nós vimos, essa camiseta aqui, que é um pequeno símbolo, tem que ser a agricultura do futuro. E, nesse sentido, nós queremos agricultura de precisão, agricultura 4.0, agricultura que é sustentável. E é isso que o BNDES está investindo. Por isso, nós usamos imagem do mapa bioma para verificar o desmatamento e confrontar com o cara. O produtor que acha que está errado, ele pode recorrer. Mas esse é um instrumento, assim como esse QR Code, para impulsionar boas práticas na agricultura, regeneração, modernização. Parabéns ao campo e parabéns ao futuro do campo, que vai ser sustentável e mostrar ao mundo que esse país vai liderar a biodiversidade, o combate ao desmatamento, o enfrentamento do aquecimento global. Muito obrigado. A seguir, fará uso da palavra a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui e quero cumprimentar de um modo muito especial nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acaba de chegar de uma viagem
altamente exitosa e que contribui para que o nosso país possa voltar a se inserir no mundo com a dignidade e o respeito que merece e que tem trabalhado muito para conquistá-lo. Eu quero cumprimentar também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Muito obrigada, presidente, por todos os esforços que tem feito também na agenda da sustentabilidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que desde o seu primeiro mandato tem dado importantes contribuições para que tenhamos avanços na legislação brasileira que nos leve a um novo caminho, uma nova maneira de caminhar, como diz o poeta Tiago de Mello. O ministro-chefe da Casa Civil, nosso companheiro Rui Costa, quero cumprimentar nosso ministro Fernando Haddad, que é parte desse esforço que estamos aqui celebrando hoje em vários aspectos. Quero cumprimentar também o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Parabéns, Carlos, pela ação que você está fazendo à frente do Ministério da Agricultura e, sobretudo, pelo sucesso de, em 6 meses, estamos aqui com um plano que tem muito de inovação para melhorar cada vez mais o crédito em benefício do desenvolvimento. O ministro do Desenvolvimento Agrário, meu amigo e companheiro Paulo Teixeira, que amanhã também estará num ato semelhante a esse para a agricultura familiar, o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, que também temos uma agenda muito promissora trabalhando conjuntamente, a presidente do Banco do Brasil, Taciana Medeiros. Somos 2 mulheres nesse dispositivo, Taciana, que bom que estamos aqui. Quero cumprimentar também o presidente do BNDES, companheiro Aloysio Mercadante, que fez essa fala cheia de significado e significação para os investimentos públicos no nosso país. Cumprimento igualmente o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, o presidente da Associação Brasileira de Produtores do Algodão, Alexandre. E Alexandre, a tua fala, ela vem muito ao encontro do que está acontecendo aqui, só que você traz já uma demonstração concreta daquilo que é possível fazer quando nos determinamos aí pelos caminhos da sustentabilidade econômica, social e ambiental, inclusive usando a tecnologia. E cumprimento todos os colegas ministros que estão aqui, na pessoa da minha querida amiga, nos tornamos amigas, Simone Tebet, nossa ministra do Planejamento. Quero cumprimentar nossas lideranças, nosso senador Jacques Wagner, nosso senador Randolph e o nosso deputado Guimarães. Senhoras e senhores, é com muita alegria que nós estamos aqui, é um ato de celebração, mas sobretudo para muito trabalho. Eu participo desse ato hoje e digo que desde este evento de lançamento do Plano Safra de 2023-2024, desde o início desse governo, em sintonia com a determinação e as orientações do presidente Lula para fazer do Brasil a necessária e urgente transição rumo a uma economia de baixo carbono, tenho buscado, junto aos meus parceiros na esplanada dos ministérios, explorar as possibilidades de ação conjunta para apoiar essa diretriz do presidente Lula. Essas ações são coerentes com a minha histórica determinação de fazer da política ambiental uma ação transversal dentro do governo. Desde 2003, quando assumi pela primeira vez o Ministério do Meio Ambiente, sempre dizia que não bastava dizer o que não se pode fazer, mas, sobretudo, de como se pode fazer. E ainda dizia também de que nós deveríamos estar focados em fazer com que essas ações elas fossem coordenadas direto pelo presidente da República, para que a política ambiental fosse internalizada em todos os setores do governo, para que a gente não fique apenas na agenda do não pode, mas dessa agenda do como pode.
No caso do Plano Safra, tenho tido a alegria, né, de conversar regularmente com todos os ministérios aqui representados nesse dispositivo, de forma a encontrar os mecanismos viáveis para que essa importante política de apoio ao setor agropecuário brasileiro possa conter os instrumentos adequados para incentivar os produtores rurais a aderirem a uma transição para uma economia de baixo carbono, uma agricultura de baixo carbono. Essa proposta está absolutamente em sintonia com a ideia de um governo que busca um modelo de desenvolvimento sustentável, que privilegia o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do meio ambiente. O presidente Mercadante falou aqui, não é, da tristeza que tivemos quando esse palácio foi invadido. E é muito simbólico que o presidente Lula tenha como tripé da sua política o fortalecimento da democracia, o combate às desigualdades e a sustentabilidade. Quando a gente está aqui num ato como esse para viabilizar crédito, que foi uma discussão democrática feita e foi sendo aprimorada pelo setor para que chegasse aonde chegamos com o Plano Safra, isso tem a ver com todas essas diretrizes. Foi com esse objetivo que, em abril, eu e o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, Carlos Favaro, da Agricultura e Pecuária, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, assinamos um protocolo de intenções que tem como fim conjugar esforços entre as 4 pastas para a formulação e implementação de propostas conjuntas de aprimoramento do Plano Safra. A ideia é torná-lo gradativamente um importante indutor de ação de práticas produtivas orientadas à sustentabilidade ambiental e à expansão da agricultura de baixo carbono por meio de incentivos financeiros, destacadamente a concessão de crédito com taxas de juros mais reduzidos para aqueles que têm boas práticas. Quando nós começamos esse processo, em 6 meses, não é, tínhamos a clareza das dificuldades de fazer algo dessa magnitude e já imaginar que é um projeto pronto e acabado. Não é. E por isso que talvez o que tenhamos aqui, em termos de sustentabilidade para o Plano Safra, que já é a base da transição para a agricultura de baixo carbono, a sua versão 1.0. Mas teremos a versão 1.2, 1.3, 1.4, até chegarmos no lugar aonde o Alexandre nos mostrou com a sua camiseta de base sustentável do agrodão brasileiro. Trata-se, como tenho dito, de uma transição. Não se vai tornar um país sustentável, um setor sustentável da noite para o dia. Isso é trabalho, isso é investimento, isso é persistência. Mas a gente tem que dar os primeiros passos para não ficarmos trancados pelo lado de fora, porque o mundo caminha nessa direção. A China, os Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá, o Japão, todos os países. E o Brasil é o país que reúne as melhores condições para estar na vanguarda e não na retaguarda. Reafirmei isso na última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselho que foi recriado pelo presidente Lula e que está sendo tão bem conduzido pelo ministro Padilha. Não há como de um dia para outro fazermos toda a nossa agricultura menos intensiva em carbono, mas podemos começar. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, estabelecendo etapas para que o produtor brasileiro voluntariamente possa decidir-se por um modelo de produção que, sem deixar de ser economicamente atrativo, economicamente próspero, esteja também em sintonia com as necessidades e as demandas globais. Trata-se também de fortalecer a imagem da agricultura brasileira cada vez mais associada à sustentabilidade. Eu sempre converso com o Favaro e digo que
não é uma questão apenas de mudar a imagem. A gente muda a imagem quando muda a substância. Se muda a substância, você tem a melhor base para a mudança da imagem. Não por acaso, quando Jesus disse que a gente deveria ser sal da terra e luz do mundo, ele estava dizendo exatamente isso. Seja a substância que dá sabor e seja a luz que mostra claramente o sabor que esse bom alimento tem, de uma agricultura que mais do que a qualidade da proteína, mais do que a qualidade da tecnologia, também está exportando ética, também está exportando valores sociais, como nós queremos na geração de emprego e na melhoria da vida das pessoas. O Brasil detém uma condição ímpar neste planeta. Além de ser um dos maiores produtores mundiais de alimento, ele é, e ainda seremos cada vez mais, o detentor de mais de 20% dos recursos naturais que podem ser transformados em meios para a criação de novos produtos, novos materiais e novas cadeias de valor. 20% da biodiversidade e da maior extensão de floresta tropical do planeta. O Brasil detém 12% da água doce do mundo e uma extensão de dezenas de milhões de hectares de áreas aptas à agricultura e um clima amplamente favorável às atividades rurais sustentáveis. Por isso, é de nosso maior interesse que a transformação de nossas vantagens comparativas se transformem também em vantagens competitivas. E eu ousaria dizer, além de vantagens comparativas, vantagens competitivas, que é quando você transforma aquilo que a natureza nos dá em meios para gerar emprego, riqueza, melhoria da vida das pessoas, sejam também vantagens distributivas. O Brasil pode ajudar na crise de provimento de energia limpa com hidrogênio verde. O Brasil ajuda como grande fornecedor de proteína animal. O Brasil ajuda com a segurança alimentar. Então, nós não estamos querendo mais ser a lógica das externalidades, negativas, como se elas não falassem conosco. Nós queremos produzir externalidades positivas. Ser o país que distribui, como disse o presidente Lula no Japão, e que exporta sustentabilidade. Esse é o nosso grande desafio e o setor agrícola talvez seja um dos que tem as condições mais adaptadas para fazer essa transição de forma mais rápida. O Brasil não precisa desmatar mais floresta para aumentar sua produtividade, sua produção de alimentos. É só aumentar a produção por ganho de produtividade, temos tecnologia, temos conhecimento, temos uma Embrapa que é o suporte para médios e grandes, mas também para pequenos. Por isso, entendemos ser viável atingir duas metas ousadas e de impacto global. A primeira delas, transformar todo o Plano Safra em um plano de transição para a agricultura de baixo carbono e emissão de carbono, que é o Plano ABC. A Embrapa concebeu esse plano e agora o Plano Safra é a base de transição para ele. E atingir desmatamento zero. Como a gente vai fazer isso? Tudo que é ilegal, não pode ser. E aquilo que eu posso usar? Aí é um processo de convencimento, que a gente encontre mecanismos para que a área que ainda é preservada seja mais rentável do que ela convertida para outras atividades. É um processo de convencimento e temos trabalhado junto à União Europeia para mostrar que o Brasil tem meios para cumprir com as metas do Acordo de Paris sem prejudicar a sua produção agrícola vigorosa. Para isso, estamos dando um primeiro grande passo já neste primeiro Plano Safra de nosso governo. Além de quase 7 bilhões para o programa Renova Agro, sucessor do Plano ABC, será disponibilizado um volume total adicional de 12 bilhões, com até 1% de juros, de desconto nas taxas de juros, para o custeio de proprietários rurais que incidam na sua transição para uma agricultura de baixo carbono, atendendo condições como
possuir imóveis com cadastro ambiental rural verificado, não tenham passivo florestal ou tenham aderido ao programa de regularização ambiental PRA nos termos da legislação florestal. E comprovem a adoção de tecnologias sustentáveis de baixa emissão de carbono nos termos normativos do MAPA, que ainda será editada em acordo com o MDA, Banco Central e Ministério da Fazenda. Além disso, para contribuir com uma meta de desmatamento zero até 2030, como tem dito o nosso presidente, foram aprimoradas as restrições de acesso a crédito rural para imóveis com desmatamento ilegal ou ocupações em territórios indígenas e áreas protegidas. As restrições que certamente não se aplicarão à grande maioria dos produtores brasileiros que trabalham na legalidade. Vai se aplicar apenas para uma minoria de desmatadores ilegais, que corresponde a menos de 2% do total, e vai valer para todos os biomas e não apenas para a Amazônia, como vigorou até hoje. Esses incentivos e os respectivos critérios ambientais e climáticos serão aplicados e aprimorados nos próximos planos safra pelo grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente e outros parceiros. Com estímulos financeiros crescentes, os produtores rurais que buscam transição para uma produção mais sustentável em emissão e o aprimoramento das restrições de acesso aos desmatamentos ilegais, estamos dando um passo certo, largo e irreversível rumo à transformação do nosso Plano Safra em um dos maiores programas globais de transição para uma agropecuária de baixa emissão de carbono e, ao mesmo tempo, que caminhamos a passos firmes rumo ao desmatamento zero. Eu quero terminar minhas palavras dizendo que eu identifico no Brasil algo semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, um país jovem, competindo com países de cultura milenar, mesmo tendo sido o Reino Unido o berço da Revolução Industrial, conseguiu ser tão desenvolvido ou mais do que os países de cultura milenar. O Brasil é um país jovem, em pleno século XXI, pelas vantagens comparativas que tem, pela base tecnológica que tem, pela grande quantidade de esforços que podem ser feitos na direção de nos tornarmos o país de um novo ciclo de prosperidade, um país que é capaz de combater a desigualdade social, ao mesmo tempo gerar emprego, gerar renda e vida digna para as pessoas, a partir da sua agricultura de uma forma diversificada. 8 milhões de quilômetros quadrados, tem lugar para o agronegócio, tem lugar para o indígena, tem lugar para o extrativista, tem lugar para a indústria, tem lugar para o turismo. O Brasil é o país de uma economia diversificada. A pluralidade, que é tão importante na cultura, é também importante. Termos uma indústria que pode cada vez mais ser recuperada, como quer o nosso vice-presidente, está em consonância com a força do agronegócio brasileiro, que é uma safra que pode dar muitas vezes. Portanto, o presidente Lula, quando diz que seremos exportadores de sustentabilidade, podem ter certeza, os senhores poderão ser a linha de frente dessa exportação de sustentabilidade. Muito obrigada. Neste momento, para o uso da palavra, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, presidente Alckmin, presidente Rodrigo Pacheco,
colegas ministros, senhoras e senhores. É com muito prazer que nós anunciamos, né, Carlos Paulinho Teixeira, o maior plano safra da história do Brasil, e eu queria fazer um registro aqui e um agradecimento. Primeiro, eu queria agradecer à Frente Parlamentar da Agricultura, que esteve conosco esses dias no Ministério da Fazenda, pelo apoio que vem dando às propostas de iniciativa do Executivo e do Legislativo, no sentido de estabilizar a economia brasileira e destravar o processo de desenvolvimento sustentável, oferecendo um horizonte de crescimento da nossa economia que vai se revelar a cada ano até atingir a sua potência máxima, que é o que o Brasil precisa. Mas nós não queremos desenvolvimento a todo custo, nós queremos compatibilizar o crescimento da economia com outros valores tão importantes quanto esse. E eu vejo muita sensibilidade de todo o setor agrícola nessa mesma direção. Vai ser muito importante, presidente, que a nossa produção se adeque às novas exigências internacionais para que nós não percamos mercado no exterior de produtos que são bem-vindos fora e precisam continuar sendo bem recebidos no exterior. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer as equipes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Fazenda. Essa construção foi uma construção técnica muito bem feita e muito inovadora. O nosso ministro Carlos Fávaro e o nosso ministro Paulo Teixeira vão ter a oportunidade de, ao longo das entrevistas que vão ser dadas a partir desse evento, detalhar as iniciativas do governo federal no sentido de promover a nossa agricultura, tanto o agronegócio quanto a agricultura familiar, e no sentido correto de fazer a nossa agricultura como um todo ser cada vez mais respeitada no mundo, com as bênçãos e com a chancela do Ministério do Meio Ambiente, que é fundamental para que o Brasil continue crescendo em produção, em quantidade e qualidade suficientes para que nós consigamos alavancar o desenvolvimento do setor agrícola no Brasil. Falo também da reforma tributária que vem recebendo atenção especial, tanto do Reginaldo Lopes, Aguinaldo Ribeiro, do próprio presidente Arthur Lira, e certamente o mesmo tratamento vai ser dado no Senado Federal, no sentido de a gente modernizar um sistema tributário que não faz mais jus ao nome. É um caos tributário que se instalou no Brasil, que precisa ser superado o quanto antes para que nós possamos dar confiança para os produtores e para os gestores públicos de que tem um marco fiscal sustentável para o desenvolvimento das atividades econômicas. Termino dizendo, presidente, que eu com muito orgulho, eu sou filho de uma família de agricultores, que veio do Líbano para o Brasil nos anos 40 do século passado, metade da qual ficou no interior e desenvolveu atividades agrícolas e até hoje o faz no interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, e metade se dedicou ao comércio, migrando para a capital do estado de São Paulo. E é uma alegria ter presenciado ao longo de toda a minha vida o desenvolvimento da agricultura, nos estados que lideram a produção agrícola no país. A agricultura mudou muito no Brasil e mudou para melhor. E nós temos que continuar perseverando no sentido de aperfeiçoar as técnicas, as tecnologias, o método de produção para enfrentar os novos desafios que a mudança climática nos impõe, para que nós continuemos sendo líderes na produção agrícola no mundo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. A seguir será exibido o vídeo institucional sobre o Plano Safra.
Para o uso da palavra, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente Lula. Que honra estar aqui, dou glória a Deus por ter a oportunidade de estar ao seu lado neste momento tão especial. Um filho de produtores rurais que militou pelas entidades de classe e está aqui podendo assinar e anunciar o maior plano safra da história deste país. Cumprimento todas as autoridades, em especial aqueles que diretamente nos ajudaram a construir este plano safra, o ministro Haddad, o ministro Rui Costa, a ministra Simone Tebet, o ministro Paulo Teixeira, a ministra Marina Silva, o ministro Paulo Pimenta, o ministro Luiz Marinho, enfim, todos os ministros, porque tudo que passa por orçamento passa pelo conjunto de ações de dedicação. Queria agradecer também a grande parceria do nosso vice-presidente e também ministro Geraldo Alckmin, que vai estar dando um impulsionamento à indústria de máquinas, a retomada, o crescimento, e será amanhã anunciado junto com o ministro Paulo Teixeira. Cumprimento as entidades representativas de classe aqui presentes, que colaboraram muito para que a gente pudesse formular tecnicamente este plano safra. Então, ao cumprimentar as entidades, cumprimento a CNA, que fez um belíssimo trabalho, orientou os números que nós vamos anunciar e certamente será contemplado a maior inclusive do que foi pleiteado. Cumprimento todos os servidores do MAPA, todos os servidores dos outros ministérios, como disse o ministro Haddad, que foram fundamentais para essa realização. Cumprimento a imprensa, que dá cobertura, que nos divulga este belíssimo evento. Este plano safra é mais um exemplo, presidente, do que significa o slogan do nosso governo: união e reconstrução. Não interessa para o senhor tem dito isso, não interessa quem votou no senhor, quem estava de um lado ou estava do outro nas eleições. Agora é a hora de governar para todos, de unirmos o Brasil em prol do desenvolvimento, da alegria, da prosperidade, de reconstruir aquilo que já foi em excelência. Eu não posso deixar de esquecer e lembrar a memória de todos os planos sucessivos. O Alexandre Schenkel fez isso com muita sabedoria, que incentivou os planos safras construídos pelo senhor e pelas outras equipes, que trouxeram esse agronegócio à plenitude, ao desenvolvimento, ao grande desenvolvimento e um grande exportador de sustentabilidade. Um plano safra que é a união do campo, mas que também é a união da cidade, que gera emprego na indústria, que gera emprego na cidade, que gera bem-estar, que gera melhoria de vida para as pessoas. Afinal de contas, é para isso que se governa. É para que as pessoas tenham bem-estar, prosperidade, alegria. União é isso. União é retomar aquilo que tem de mais valoroso no povo brasileiro, que é a alegria, é deixar os conflitos de lado, é sermos um país harmônico, feliz, a reconstrução das nossas relações internacionais, os laços de amizade e fraternidade que eram esquecidos voltaram a ter prosperidade. Presidente, hoje, exatamente, e não é coincidência, até porque não acredito em coincidência, mais um grande sucesso acontecido graças ao seu trabalho especial, o seu e do presidente Alckmin. Aquele estoque de carne dos embargos da vaca louca de fevereiro, hoje a China anunciou que estão liberados. São 2,5 bilhões que vai entrar na economia e aquecer mais uma vez a economia. O senhor atuou diretamente. O senhor entrou diretamente nesse assunto com o presidente Xi Jinping. E o resultado veio. A sua credibilidade, a sua confiança. Isso permitiu também que nós abríssemos, nesses 6 meses, 24 mercados. Foi dito aqui do algodão para o Egito, mas carne para a Indonésia, carne para suína e bovina para o México, abertura, 24 mercados. Isso é oportunidade de emprego para os brasileiros, é oportunidade de desenvolvimento econômico. Essa é uma verdadeira reconstrução. Abro um parênteses para falar de sustentabilidade. O campeão de produção também é o campeão de preservação.
Tudo isso que foi dito para a ministra Marina Silva, tudo isso que foi dito pelo Mercadante, foi dito pelo Haddad, foi dito pelo Alexandre, é esta que é a essência. Nós podemos e devemos produzir cada vez mais. Nós podemos e devemos intensificar a nossa produção. Nós temos 40, 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas que são passíveis de conversão e começa neste plano safra as linhas de crédito para esse incentivo. Calcário, financiamento, o BNDES, o Banco do Brasil, todos os bancos vão poder oferecer linhas de crédito para a gente continuar crescendo, mas preservando e combatendo o desmatamento. É essa a mensagem que temos que levar. E o senhor, presidente, foi muito feliz em Paris. A sua fala em Paris falando de quem polui de fato o mundo tem que pagar. Isso trata de soberania. Nós fazemos a nossa parte. Nós respeitamos o meio ambiente, nós preservamos a floresta amazônica, não porque eles nos impõem, mas por nossa consciência. E eles têm que cumprir o papel deles, pagando por esses serviços ambientais. O senhor me deixou muito honrado e tenho certeza que muitos daqui também ficaram errados com o seu posicionamento. Lá na Europa, lá em Paris, daquele lugar tão simbólico, mostrando a soberania e a força e o vigor de um presidente que sabe defender o Brasil. Os números, presidente, deste plano safra. Nós temos hoje um plano safra recorde só na agricultura empresarial, pequenos e médios produtores, e amanhã o amigo Paulo Teixeira vai fazer um grande anúncio também, complementando esses números de hoje. 360,2 bilhões de reais disponíveis. 27% maior do que o plano safra do ano passado. Temos inovações até nas taxas de juros. O PCA, que foi retomado com vigor, com força, eu vou falar mais adiante, terá taxas de juros. O PCA é um plano para a construção de armazenagem. Nós não podemos ficar comemorando safra recorde, sucessiva de safra recorde, e não fazer armazém. Isso é um plano constante, Haddad, e nós retomamos agora. Foi criado no governo da presidente Dilma, foi deixado de lado com pouco recurso, e agora entra com vigor total. Já vou adiantar o número. 80% de aumento de recursos para o PCA até 6 mil toneladas e 60% para os demais construções dos demais armazéns. Média de 70% de aumento de recursos e com taxas de juros. De 7%, conseguimos abaixar a taxa de juros, né? E de 7% para os pequenos e de 10,5% para os demais. O Moderfrota, por Pronamp, também tem uma redução de taxas de juros, que era 12,5%, são para os médios produtores, terá redução de juros e será de 10,5% para investimento em máquinas, equipamentos. É a parceria com a indústria, João, para que a gente possa incentivar e retomar os velhos tempos do presidente Lula estar e nós estamos juntos lá na AgriShow, anunciando mais investimento, crescimento, compra de máquinas, gerando emprego também na indústria. Mas para falar, presidente, de taxas de juros, eu quero aqui pedir licença para o senhor do meu cargo de ministro por 2 minutos. E quero agora, então, poder falar 2 minutos como senador da República. Meu querido amigo, presidente Rodrigo Pacheco, estou vendo ali vários amigos, colegas senadores, Líder Randolph, Leila, todos. Como senador da República, nós temos que convocar o presidente do Banco Central. Nós temos que saber dele qual é a responsabilidade dele com o Brasil. Uma das metas do Banco Central é trabalhar o controle de inflação. Isso está indo muito bem. A política econômica da está indo muito bem, está dando sinais cada vez mais fortes de controle da inflação. É permanente. Qual sentido se faz em ter taxas de juros básicas, a Selic, de 13,75%? O que ele pensa dos empregos? O que ele pensa do desenvolvimento desse país? Quem aprovou o nome dele foi o Senado Federal. E ao aprová-lo foi nessas bases e nesses compromissos, presidente. E nós temos que cobrar o posicionamento dele. E o senhor me permite, quando ele estiver no Senado Federal, para esse debate, me licencie mais um dia, porque eu quero estar lá também fazendo esse debate. O Brasil não pode ficar refém de uma pessoa que não tenha compromisso com a geração de emprego, o desenvolvimento econômico. É claro que tem que ter compromisso com o controle da inflação. Todos nós temos. Essa equipe econômica, esse governo, tem esse compromisso.
E nós não podemos. Esse plano safra, que é recorde e tem muito dinheiro a mais, 27% a mais de recursos, foi muito suor da equipe econômica. Porque o plano safra passado tinha taxa básica de juros de 12,75%. E agora foi construído com juros de 13,75%. Equalizar isso é um esforço impressionante. Aumentamos muito o recurso, 27%, e conseguimos abaixar até um pouco a taxa de juros. Não podemos continuar dessa forma. Mas também não ficamos só com crítica. Achamos alternativas. Trabalhamos com o BNDES, as linhas dolarizadas, um grande sucesso, Luiz. Obrigado pela parceria. Nós vamos fazer cada vez mais forte, trazer oportunidades. Não ficamos só reclamando e criticando. É determinação do presidente Lula buscar as alternativas, fazer com que as coisas sejam melhores e tragam mais oportunidades. Vamos fortalecer o meio ambiente. Os prêmios começam a acontecer, como disse a Marina Silva. Se não é o ideal, se não é o maior de todos, exatamente por conta da falta de disposição orçamentária. Nós queríamos dar 2% de prêmio, 3%, várias áreas, mas vamos começar com 1%. Não é isso, Rui? Vamos começar, e isso já vai gerar prêmio para 12 bilhões de reais nos custeios daqueles que têm boas práticas. Quer cercar, analisados, sem passivo, mas também boas práticas, uso de biológico, de manter programa sempre verde, regeneração de terras com calcário, com rochagem, mas tudo isso ainda requer, então, a parametrização para que os órgãos de controle dê autorização para que a gente não possa cometer nenhuma ilegalidade. O Renova Agro, que substitui o ABC, já que o Plano Safra todo é ABC, o Renova Agro de boas práticas, tem taxas de juros reduzida, era de 8,5%, virou 7%, e aqui já começa o programa de recuperação de pastagens, que calcário pode ser financiado com essa linha de crédito, incentivar a boa produção. Para os médios produtores, o Pronamp aumentou de 43 bilhões de reais, que é o custeio, para 61 bilhões de reais. A renda bruta aumentou de 2,5, com os limites, de 2,5 para 3 bilhões de reais, estão dando acesso a mais produtores. Os limites financiáveis, que eram de 430 mil reais de receita, passaram para 600 mil reais. E as taxas de juros do Modern Frota para os médios produtores, que eram de 12,5%, caíram para 10,5%. O recurso para o PCA, como já disse, aumentaram em 70% na média, e tenho certeza que esse será um plano safra que vai entrar para a história pelo seu principal ativo. O cerne dele é a sustentabilidade. É aí que nós vamos crescer, ganhar mais espaço, mais mercado e oportunidades. Quero agradecer a todo o mercado financeiro, as mais de 21 instituições financeiras que apoiam e colocam esse recurso na mão dos produtores para que eles gerem oportunidade, gerem renda, gerem o Brasil crescendo e trazendo renda. Quero também fazer um grande elogio, um agradecimento à Frente Parlamentar da Agropecuária, que faz o bom debate, que pode ter seu posicionamento político, mas não falta ao Brasil, não falta aquilo que é importante. Debate, apoia, vota e certamente serão reconhecidos pelos seus eleitores. Ao estar apoiando o governo, serão reconhecidos que estão fazendo bem para os produtores e fazendo as coisas acontecerem. Amigos e amigas, o Brasil voltou. O Brasil voltou para fazer o maior plano safra da história. O Brasil voltou para apoiar o agro, com o presidente Lula. Muito obrigado. É tudo que vem lá do chão, que chega na mesa, do vídeo institucional sobre o plano safra. É a força do campo batendo no peito da nação. Crédito para o agro que alimenta, move, sustenta e leva o país para frente. Plano Safra, o Brasil com força para crescer. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
bobo serei eu se fizer discurso agora. Bem, companheiros e companheiras, ministros e ministras, dirigentes dos bancos, companheiros senadores e senadoras, deputados e deputadas, empresários e empresárias, presidentes de entidades aqui presentes. Cada vez que ouço uma pessoa fazer discurso, eu vou mudando o discurso que eu tinha escrito. E quando termina de falar, o meu discurso já não vale mais nada, porque tudo já foi dito. Mas eu queria dizer uma coisa aqui. Primeiro, com relação ao companheiro Fávaro. Eu não conheci o Fávaro durante o processo eleitoral. Aliás, eu vi o Fávaro uma vez, num debate na televisão, no canal Rural. E desde que eu vi o Fávaro, eu achei que ele, por ser um homem ligado ao agronegócio e por pensar do jeito que ele pensava, ele poderia ser o meu ministro da Agricultura. Se vocês não acreditam em destino, se vocês não acreditam em relação química entre os seres humanos, eu acredito. E o Fávaro tem sido uma dessas coisas boas que aconteceu num governo que não é um clube de amigos. Nós não somos um clube de amigos. Nós somos um governo com gente de partidos diferentes, com gente de ideologia diferente, com gente de história diferente, que tem uma única coisa que unifica todos nós. É provar a nós mesmos e ao povo brasileiro que esse país pode ser do tamanho que a gente queira que ele seja, ou ele pode ser pequeno se a gente pensar pequeno. Hoje, dia 27 de junho de 2023, é o primeiro plano safra do nosso governo. E como os outros de 2003 a 2015 com a Dilma Rousseff, eu não tenho medo de dizer para vocês, todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior. Estou convencido disso. Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um plano safra. Se enganam aqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou fazer menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio brasileiro. A cabeça de um governo responsável não age assim. A cabeça de um governo responsável não tem a pequenez de ficar insultando, insuflando o ódio entre as pessoas. Esse país só vai dar certo se todo mundo ganhar. Eu tenho tido a oportunidade de viajar ao mundo, mais do que quem governou antes de mim, e tenho tido noção do papel que o Brasil pode representar daqui para frente. Eu lembro quando o companheiro Fávaro me ligou dizendo que tinha 70 mil toneladas de carne parada nos navios entre o Porto de Santos e o Porto da China e que essa carne estragar porque tinha sido exportada fora de um prazo estabelecido entre o próprio Fávaro e o governo chinês. Na verdade, quem falou comigo a primeira vez foi a presidenta Dilma Rousseff, porque os donos da carne foram primeiro conversar com ela nos bancos do BRICS. Ela é que me ligou para ver se eu conseguia interferir junto ao presidente Xi Jinping. Eu não só falei com o presidente Xi Jinping, como pedi para o companheiro Alckmin falar com o vice-presidente, que era a pessoa mais afeta a discutir esse assunto. O que aconteceu um mês depois? As 70 mil toneladas de carne foram liberadas e o Brasil vai receber os 2 bilhões ou um pouco mais que ele tem direito. Isso chama-se diplomacia. Isso chama-se soberania.
Um governo não tem que atacar outro governo de outro país. A mim não me importa o que pense ideologicamente o presidente de qualquer país com ele. Eu não estou estabelecendo uma relação pessoal. Eu estou estabelecendo uma relação de Estado para Estado. E quando a gente estabelece uma relação de Estado para Estado, o que está em jogo não é o interesse pessoal do presidente da República, que gosta ou não gosta de cicrano. O que está prevalecendo são os interesses soberanos do país que ele representa. Veja que engraçado. Muita gente costuma dar muito palpite sobre a situação do Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens importantes desse ano. Uma delas foi o G7. E todo mundo faz discurso defendendo a questão da sustentabilidade, defendendo a questão do clima, mas nenhum país do mundo chega perto do Brasil na questão da sustentabilidade. Quando a gente vai discutir a questão energética, a gente diz alto e bom som para os nossos ouvintes. O meu país tem 87% da sua energia elétrica limpa e renovável, contra 27% do restante do mundo. Em se tratando de energia, inclusive de combustível, o meu país tem 50% de energia limpa e renovável, contra apenas 15% do restante do mundo. Então, ao invés de ficarem querendo ensinar o Brasil como fazer, tem que aprender com o Brasil para fazer pelo menos igual. Também não há espaço para as pessoas se respeitarem. Muito bem. Também não há espaço para as pessoas se comportarem como se fossem espertas alguns e os outros fossem tontos e bobos. A questão de não desmatar, seja o Cerrado, seja o Pantanal, seja o Amazonas, é por uma questão de garantia desse país e da qualidade do ar que nós queremos viver e da qualidade das coisas que nós queremos produzir. Não é de hoje, Leila, não é de hoje que de vez em quando aparece um espertinho querendo plantar cana no Pantanal. O Pantanal tem 1001 utilidades para o Brasil, menos de plantar cana. Da mesma forma que destruir uma floresta que está construída desde que Deus pôs no mundo há 200, 300 anos, que direito um cidadão tem, em nome de madeireira, ele querer pegar um trator ou uma motosserra e cortar uma árvore de 300 anos de existência? Aquela árvore não é dele, aquela árvore não é minha, aquela é uma coisa que foi produzida e dada de presente para a humanidade. Se esse cidadão quer fazer uma cadeira ou comprar madeira para exportar para a Itália, ele pode pegar as terras degradadas. Aliás, Pacheco, nós vamos criar uma linha de financiamento para quem quiser cortar madeira para fazer móveis, plante a madeira. Vamos plantar madeira de lei, vamos recuperar as nossas florestas com mogno, com jacarandá e com tantas outras coisas. Vamos financiar, como durante tantas décadas se financiou o eucalipto nesse país. O que nós não podemos é ser predadores daquilo que é um bem que nós temos, que é um bem do filho de cada um, que é um bem do filho, do neto, do bisneto. Ou seja, nós temos a obrigação de fazer as coisas bem feitas, porque o mundo está de olho na gente. Vocês viram agora que o Congresso francês aprovou que não vai querer fazer acordo com o Mercosul, porque eles acham que o Brasil pode não cumprir as metas de Paris. E quem cumpre? Quem deles cumpriu alguma meta agora mais do que nós?
Quem deles cumpriu? Então é importante que a gente seja sério para que a gente possa exigir seriedade e respeito dos outros para conosco. A Marina disse uma coisa e o Fávaro disse sempre. Ou seja, nós não precisamos desmatar nada para criar mais gado, nada para plantar mais soja. Nós temos possibilidade de recuperar milhões de hectares de terra degradada que esse país tem. Aliás, eu estou falando, Fávaro, ao Paulo, já falei para você e já falei para o Paulo, nós não precisamos sequer ter mais invasão de terra nesse país. O governo brasileiro, através do INCRA, e os estados, através da sua secretaria, Instituto de Terra, que cada estado tem um, pode fazer um levantamento de todas as terras devolutas, todas as terras improdutivas, e a gente tem uma prateleira de terra para poder fazer quem quer trabalhar, está aí a terra. Não precisa alguém invadir para a gente depois ficar num processo de 3, 4 anos para descobrir que a terra é improdutiva. Vamos ver antes. O governo pode ter uma prateleira e oferecer ao país isso. Então, companheiros, pode estar certo. Marque na cabeça. Dia 27 de junho de 2023. Esse país mudou. Esse país mudou. Presta atenção. Esse país está trocando ódio pelo amor. Esse país está trocando a ignorância pela sabedoria. Esse país está deixando os interesses pessoais pelos interesses coletivos. Esse país quer voltar a ser um país grande. Esse país quer voltar a acabar com a fome. Esse país quer voltar a melhorar com a qualidade da educação. É por isso que estamos agora num programa de fazer escola de tempo integral, para ver se a gente melhora definitivamente a formação do nosso povo. Quem quiser construir esse país, nós estamos juntos. Quem quiser destruir, terá a nossa diversidade. O mundo depende muito do que a gente fizer. Nós ainda temos esse ano uma reunião dos BRICS, que vai ser na África do Sul, onde esse assunto será discutido. Nós vamos ter ainda este ano o G20, que vai ser uma reunião feita na Índia, e ainda temos ainda Genebra, que é o encontro da União Europeia com a CELAC, com todos os países da América Latina. Vai depender do nosso comportamento, vai depender da nossa rastreabilidade enquanto ser humano. Não é só o produto que precisa de rastreabilidade, é preciso saber o que faz o presidente da República, o que faz o governo, como é que ele se comporta, o que é que ele fala, no que é que ele está interessado. É preciso que a gente tenha também rastreabilidade no nosso comportamento político, no nosso compromisso com esse país. Esse país, em 2010, chegou a ser a 6ª economia do mundo. Esse país retrocedeu. Esse país não tinha contencioso com nenhum país político. O problema da Venezuela com o povo da Venezuela é da Venezuela. Eu quero saber que a gente tinha um superávit de 4 bilhões de dólares com a Venezuela e que nós precisamos recuperar para exportar os nossos produtos e comprar alguma coisa que eles possam nos vender. Eu não quero me meter na guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu quero acabar com a fome nesse país. Já fiz isso uma vez e vamos fazer outra vez. E estou trabalhando com outro presidente para ver se a gente consegue encontrar paz. Porque ou a gente estabelece a paz, e aí vem outra coisa nas nossas costas, que é a questão da produção de fertilizante nesse país. Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não poderia ser dependente de fertilizante de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente, inclusive nitrogenados. A gente pode. Eu lembro, está aqui a Simone, aquela fábrica de nitrogenado em 3 Lagoas ficou paralisada. A troco do quê?
A fábrica de Sergipe foi vendida. A fábrica no Paraná foi vendida. A troco do quê? Que a gente vai destruindo aquilo que vai melhorar a nossa soberania. Agora a gente está percebendo o que a gente precisa. Agora a gente está percebendo que a gente já poderia ter. E nós vamos fazer. Estejam certos. Que eu tenho, da próxima vez tem que mandar fazer a manutenção nesse microfone aqui. Da próxima vez, eu posso dizer para vocês o seguinte: há uma razão pela qual eu votei a ser presidente da República. E todos vocês acompanharam e sabem o que foi a campanha política. Aqui não tem nenhuma criança. Todo mundo aqui é adulto e sabe o que aconteceu nesse país. E esse país não tem aptidão para autoritarismo. Esse país não tem aptidão para voltar a ter ditadura. A nossa geração já derrubou uma vez. E a nossa geração derrubou outra dia 8 de janeiro. Quem quiser implantar a ditadura, vá para outro lugar. Porque nesse país a gente aprendeu a gostar de democracia. E democracia é a convivência na diversidade. Aqui ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Nós somos obrigados a nos respeitar. Nós somos obrigados a nos tratar da forma mais civilizada. E eu quero terminar essa minha fala dizendo para a Embrapa, que eu sei que a Embrapa está com pouco dinheiro para investimento e muito dinheiro para custeio. Eu quero visitar a Embrapa para ver se a gente consegue fazer a Embrapa voltar a ser a empresa orgulho do agronegócio brasileiro. Um abraço, parabéns, Fávaro, e parabéns a todos vocês. Está encerrada essa cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.